Bom dia, pessoal. O que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica é uma ferramenta de iluminação espiritual, uma tecnologia de transferência da informação através da energia escalar. É uma ferramenta espiritual que emerge do vácuo quântico. Não posso te dizer que conquistei e enriqueci, porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Muitas coisas me fez retrasar muito os meus resultados. Eu sei que eu me sabotei muito durante toda a minha vida. Mas eu posso te dizer que a ferramenta me trouxe um amadurecimento espiritual gigantesco. E aos poucos eu estou mudando minhas crenças e vencendo minhas resistências. Durante esse processo eu me conheci, eu curei feridas e traumas. Talvez se eu tivesse mergulhado mais a fundo, eu tivesse tido mais resultados materiais visíveis. Eu me dei conta que eu criava muita realidade que eu não queria. Eu sempre fui muito infantil em muitos aspectos da minha vida. Os traumas que eu tive na infância fez eu carregar durante muito tempo um fardo que me feriu profundamente. Então, o processo de limpeza não ia ser fácil. Eu aprendi que eu tenho que fazer as crenças que eu tenho que mudar, identificar os meus sabotadores. Tudo isso eu fui aprendendo com o tempo. Com o tempo eu vi que é uma jornada diária e constante. É como você tomar banho todos os dias. Você tem que limpar, limpar, limpar. É importante, primeiro, você acreditar. Porque que te vir um link que você põe para tocar e crer que coisas vão acontecer, para muitos pode parecer inacreditável. Para mim também era. Às vezes, precisava saber o mínimo, pelo menos de mecânica quântica. Esse é o mínimo que você precisa. Você precisa saber um pouco do que se trata. Ele manda ler o livro Mentes Informadas, assistir o caminho das palestras. Assistindo o caminho das palestras, você já muda demais. Você deve assistir no site do professor, certo? A ressonância, ela somente é com pessoas da equipe dele, que estão autorizadas por ele. Por isso você encontra no heliocouto.com, que essa é a página oficial do professor. Tem um questionário. Agora você já não precisa enviar pedidos. Eu acho que o fato de eu beber álcool me dificultou. Eu ainda bebo. Não bebo uma pessoa de ficar bêbada, né? Mas eu acho que esses processos eles são muito retrasados quando você toma álcool, né? Foram 6 anos, né, tomando consciência. E eu acho que por causa do meu modo infantil, como eu já falei, de conduzir muitos aspectos da minha vida, esse pensamento mágico, né? Muitas coisas não aconteceram por isso. O link você tem que tocar em volume zero. Eu sempre fui teimosa, às vezes eu não colocava em volume zero, porque isso é onda. Até isso eu demorei a entender, gente. Às vezes a gente insiste em querer fazer do nosso jeito. Não faz do seu jeito, faz do jeito que te mandam, tá? Às vezes volume zero, eu colocava um pouquinho de volume, você não escuta nada. Mas isso são muitos paradigmas que eu tive que quebrar. Meu modo vai mais lento. Eu sempre tive um aprendizado mais demorado, mais lento. Mesmo entender, até eu entender, mas se isso acontecer com você, não desista. Eu pedi muitas consciências, muitos arquétipos. Com o tempo eu também compreendi que eu tenho que pôr em prática cada coisa que eu estava pedindo. Porque
eu não posso absorver, aplicar mais do que eu posso absorver. Né? Para mim foi um processo lento. Às vezes você pede algo, você não consegue alcançar, porque você tem que alcançar a frequência específica daquilo. Né? A parte de pedir, às vezes você tem que ser coerente com o que você pede. Né? Por exemplo, não adianta você pedir um arquétipo do Chico Xavier, querer ser um iluminado como ele, mas você não gosta de servir ao próximo, você não gosta de pessoas, você não gosta de se dar, de se doar. Aí você pede o arquétipo do empresário de sucesso, né? Mas quer trabalhar pouco, né? Quer ir mais cedo para casa, não está disposto. Então, às vezes, é só o seu ego pedindo. Né? Ah, Marli, mas quais as mudanças na sua vida? Eu quebrei um negócio, então se prepare. Você vai estar potencializando tudo o que sente. E naquele momento, as minhas crenças de escassez eram muito fortes, foram fortíssimas. Mas eu mudei por dentro. A coisa que eu não saberia como te explicar, porque cada um tem um processo, cada um tem uma história para ressignificar, cada um tem os seus paradigmas que mudar, mas eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho alegria. E depois eu me dei conta de que muitas das coisas que eu pedia, eu já tinha. Então eu tenho um apartamento, eu tenho uma vida confortável, eu tenho agora muitas coisas que no Brasil eu nunca imaginei ter. Né? Eu tenho perfumes caros, posso comprar coisas, né? Posso ir no supermercado e comprar tudo que eu quero. Coisas físicas, disposição, eu firmei mais na academia, eu pedi disposição física e isso aconteceu. Eu era uma pessoa que eu jamais imaginava. Agora eu adoro musculação, gente, mas eu jamais imaginei que eu ia gostar de ir para academia. Né? Então, você pede aquilo e você tem que pôr em prática. Não é por arte de magia, né, de mágica. Você vai ter o corpo. Você pede o corpo perfeito, mas você não quer ir para academia. Né? Você lê um livro, então você vai se dar conta que você já tem aquele entendimento, aquilo já está no seu campo, emerge no seu campo. Agora, eu estou sacando à tona todo aquele conhecimento. Eu, com o tempo, me dei conta que eu pedi coisa demais, então isso também me atrapalhou. Porque como eu, sem foco, sem clareza, vou colocar tanta coisa em prática. Eu pedi coisa demais, gente. Se eu der a lista de coisa, né? Com o tempo, a ferramenta também fez eu entender isso, né? Nos primeiros dias, eu tive muita cartaz. Por exemplo, os primeiros 3 dias eu não consegui dormir, mas depois eu consegui sentir a necessidade de ir mais para a natureza, ir para a montanha. Meditação é algo que eu tenho que fazer mais, que eu sei que eu procrastino muito. Então, vai tendo coisas que você vai se dando conta e você mesmo vai sabendo que você tem que fazer mudanças. Nas minhas finanças, eu consegui juntar a reserva de emergência, eu consegui chegar aos 50 mil reais, já gastei esse dinheiro, mas consegui já sobrepassar um teto, né? Mas é necessário você, para prosperar, né? Você aprender finanças, né? Então, eu acho que a ferramenta, ela vai elaborando um mapa de acordo com as suas crenças, com os seus paradigmas. Né? Eu espero ter te explicado um pouco da ressonância, um pouco as coisas. Eu escrevi esse guion assim de uma forma que eu estava inspirada no momento. Né? Tem coisas que são específicas, se você quiser perguntar, deixar o comentário, pergunta. E é tudo isso, gente. Que eu poderia falar de mudança da ressonância harmônica. A ressonância harmônica eu fiz durante 3 anos. Né? Acho que foram
12 ondas. 12 ondas. Eu fiz as 12 ondas e eu parei, porque eu cheguei no entendimento que naquele momento eu já não estava mais precisando, justamente por conta de eu me dar conta eu tinha pedido tanta coisa, isso me atrapalhou, então eu tinha que ir pouco a pouco, como que mapeando tudo que eu tinha pedido e eu ir pouco a pouco aprendendo, né, todos aqueles processos, a mudar tudo isso, né. E é isso, gente. Não fiquei rica porque eu já acho que eu já sou rica. Não me falta de nada. Tem muitas coisas que eu quero realizar. Eu pedi muitas coisas, por exemplo, eu pedi o arquétipo do palestrante, ainda não consegui, mas por quê? Porque eu ainda não pus em prática, gente. Então são coisas assim que você tem que ir vendo, você tem que ir fazendo, né? Você pega o livro e você tem que ler. Teve horas que eu pensava, nossa, às vezes a ferramenta parece que ela não faz nada, mas ela tá assim, removendo muita coisa, limpando, né, tirando muita coisa de dentro de você, muitas mudanças, né? E eu acho que eu demorei demais, muito por conta do meu pensamento mágico, do meu modo infantil, de tratar todos os aspectos da minha vida, como eu falei antes, né? Mas tem aquele sentimento, eu sinto abundância, é uma coisa mesmo do sentir. Você tem que pôr em prática, você tem que experimentar isso para sua vida, para você poder, né, tomar por você mesmo, né? Eu te aconselho você ler o livro Mentes Informadas, você aprender de mecânica quântica, porque tem muita coisa que se você não aprender, você não vai entender. E eu acho que para usar o ferramenta é importante esse entendimento. Você ir lá nos vídeos, o professor ele disponibiliza mais de 150 vídeos, onde ele explica muitas coisas. É importante. Porque é como você ir uma vez eu fui numa escola de cozinha, mas eu me inscrevi num curso de alto nível. De alto nível. Quando eu cheguei lá, eu acabei aprovando, né? Eu me esforcei. Mas quando eu cheguei lá, eu me dei conta que todas aquelas pessoas, elas já tinham passado, elas já eram cozinheiras, elas já tinham passado cursos, elas já tinham uma linguagem que eu não entendia. Então, a ressonância é também como isso, que você tem que aprender de mecânica quântica, porque o conhecimento vai facilitar. Né? Tem coisas que você vai escutar, que se você não souber, você não vai buscar você não vai ter um entendimento. Então, é mais ou menos isso, né? Você se colocar no nível, né? Se preparar. Quando eu pedi a ressonância, eu pedi já quando eu tinha muita certeza. Já tinha visto as palestras do professor, gente, teve palestra do professor que eu vi 26 vezes, porque vai ficando lá anotado. Teve outras que eu vi 20 vezes, 14 vezes. Teve palestra, eu acho que a palestra menos que eu vi foi 3 vezes, a mesma palestra. Eu repeti muito, muito, muito. Cada vez você vai tendo um entendimento diferente. Então, é bom você ter todo esse autoconhecimento, você vai levar toda essa bagagem. E vai ser bom. Tem gente que não pede já depois, porque a pessoa muda tanto, né? Eu acho que são pessoas que já tem mais, tem menos, tem que fazer menos limpeza, o processo vai ser mais leve. Então, tem pessoas que nem pedem, e tem outras pessoas que pedem, e tem um avanço gigantesco, né? Tem um crescimento assim demais.
Eu passei muito tempo sem querer fazer esse vídeo sobre ressonância, principalmente porque eu ficava pensando, mas eu não tenho como esse monte de gente, eles estão tudo próspero, tudo mostrando coisa. Mas depois eu fui me dar conta que eu já tenho tudo isso, né? Eu já tenho. Então, como que também me dou conta que tem coisas que eu ainda uso muito dessa sabotagem comigo, né? Então, é isso, gente, é um processo. Esse é o meu depoimento, é o meu depoimento pessoal sobre ressonância, é a minha experiência, deixando claro que eu falo por mim, não falo por ninguém, né? É o meu processo, é a minha experiência. E se você tiver dúvida, você deixa aí alguma perguntinha que depois eu faço um vídeo esclarecendo para você ou respondo a tua pergunta, tá certo? Deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito, incentiva a gente a seguir trabalhando, seguir fazendo vídeos, seguir falando mais desse tema. E gratidão!